Olá, amigos. Estamos hoje dando sequência ao minicurso de Direito Eleitoral. Aqui fala o professor Roberto Moreira de Almeida, professor de Direito Eleitoral, procurador da República, ex-procurador regional eleitoral, ex-promotor de Justiça Eleitoral. Aqui nos estúdios da TV Justiça, temos estudantes de Direito, Walker, Gláucia e Ronaldo, que estão aqui abrilhantando com as suas presenças nesse nosso programa. Nosso terceiro encontro, nós abordaremos o tema Direitos Políticos. Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão para saberdireito@stf.jus.br. Você pode assistir às aulas anteriores, tivemos duas aulas. A primeira delas, abordamos a introdução ao estudo do direito eleitoral, e na introdução ao estudo do direito eleitoral, começamos tratando do conceito de direito eleitoral, o objeto de estudo dessa disciplina da dogmática jurídica. Vimos também a taxonomia, que é a ciência da classificação, em que explicamos que o direito eleitoral faz parte dos ramos do direito público. Vimos que é uma disciplina autônoma e tem autonomia didática, científica e normativa. No nosso primeiro encontro também abordamos as fontes diretas e as fontes indiretas do direito eleitoral, as codificações. Explicamos que existem 4 códigos eleitorais durante a história republicana brasileira, a competência legislativa, pois incumbe à União privativamente legislar sobre direito eleitoral, e abordamos a vigência da legislação eleitoral. Então você pode recuperar essa aula anterior pelo YouTube, ou seja, www.youtube.com.br/saberdireitoaula. E lá você terá então a oportunidade de rever o que nós tratamos no nosso primeiro encontro. No segundo encontro, cujo tema foi nacionalidade, nós abordamos sobre o conceito de nacionalidade, a distinção entre nacionalidade e cidadania, a questão relacionada à denominação, à nomenclatura povo, população, nação e Estado, as espécies de nacionalidade, nacionalidade originária ou primária e a nacionalidade secundária ou derivada, e os critérios do ius soli e ius sanguinis para a obtenção da nacionalidade originária, bem como os requisitos para a obtenção da nacionalidade derivada. Na aula de hoje, teremos então uma abordagem sobre os direitos políticos. E os direitos políticos nada mais são do que o poder que possui o nacional de participar ativa e passivamente da estrutura governamental do Estado. Então, como nós vimos na aula passada, no tema nacionalidade, é importante que nós saibamos a regra da nacionalidade para que nós possamos conhecer, para que nós conheçamos as regras dos direitos políticos. Eis que o primeiro requisito, ou a primeira condição de elegibilidade, é exatamente a nacionalidade brasileira. Para ser vereador, deputado, senador, governador, prefeito ou presidente da República, é preciso que a pessoa tenha a nacionalidade brasileira. Portanto, direitos políticos, iniciando essa terceira aula, esse nosso terceiro encontro, nós temos que dizer o conceito, o que é que nós vamos estudar. E aí vocês podem indagar o que seria o direito político, ou o que são os direitos políticos. Então, nada mais são do que o poder que possui o nacional, só o nacional pode exercer esse poder de participar ativa e passivamente da estrutura governamental do Estado. Esse poder de participar ativa e passivamente da estrutura do Estado ocorre necessariamente nas democracias. E o Brasil
criado, podemos dizer assim, com a Constituição de 5 de outubro de 1988, o Brasil constituído por aquela Constituição originária, ele é um Estado democrático de direito. Inclusive, o presidente da Constituinte resolveu denominar aquela Carta Magna, o deputado Ulisses Guimarães, de Constituição Cidadã. E onde é que você, caro telespectador, pode encontrar esse tema na própria Constituição? Que o Brasil é um Estado democrático de direito. Você observa isso exatamente ao ler o artigo 1º, parágrafo único de nossa Constituição. Se você pegar o artigo 1º, parágrafo único da Constituição brasileira, você observará o que está contido lá, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Nesse artigo 1º, parágrafo único, está, portanto, inserida aí a regra do Estado Democrático de Direito, que todo o poder emana do povo, e ali está contida a democracia brasileira. E com certeza vocês devem já querer perguntar ao professor Roberto Moreira de Almeida: mas, professor, que tipo de democracia a Constituição de 88 classificou o Brasil? Que tipo de democracia nós possuímos? Às vezes, no concurso público, o aluno responde uma democracia direta. Então, só para explicar, a democracia pode ser direta, a democracia pode ser indireta ou semidireta. A democracia direta seria aquela em que o povo seria convocado para decidir sobre os destinos políticos da nação diretamente. A democracia indireta, o povo atuaria através dos seus representantes eleitos. E, em terceiro lugar, teríamos uma democracia semidireta. Simultaneamente, seríamos uma democracia direta e indireta. Acabamos de ler, né, o artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, e quando ele fala, será exercida pelos representantes eleitos, está então a opção pela democracia indireta. Mas, ao mesmo tempo, ele fala ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, ele está optando pelas duas coisas. Portanto, nós somos uma democracia semidireta. Professor, quais seriam os exemplos que nós teríamos, então, de participação direta previstos na Constituição, esses exemplos? Nós teríamos 3 exemplos clássicos, claros e diretos. Seria o plebiscito. Nós poderíamos convocar o povo para decidir sobre temas de interesses nacionais. Já tivemos a oportunidade de chamar o povo, por exemplo, para saber se ele queria a monarquia ou a república, a monarquia ou república, parlamentarismo ou presidencialismo. Uma opção do próprio Constituinte, uma previsão no ato das disposições constitucionais transitórias. Plebiscito seria uma consulta prévia. O referendo já seria uma consulta posterior, uma consulta a posteriori, para saber se o povo aceita, se o povo ratifica ou se o povo rejeita uma determinada medida ou uma ação emanada do próprio Estado. Só para exemplificar um caso de referendo, nós tivemos a Constituição de 1937, a Constituição outorgada por Getúlio Vargas no Estado Novo, e havia uma previsão no texto constitucional que o povo seria chamado a decidir se aquela Constituição deveria permanecer ou se ela deveria ser, portanto, revogada. Então, exemplo de referendo: plebiscito, consulta prévia; referendo, uma consulta posterior. E o terceiro exemplo de participação direta do povo, você pode anotar, seria a iniciativa popular, né? Que um projeto de lei que parte do próprio povo, né? O cidadão, ele tem o direito de levar ao parlamento, seja a Câmara de Vereadores, a Câmara Distrital, as Assembleias Legislativas ou o Congresso Nacional. Então, o povo, através da iniciativa popular, seria um meio de participação direta. E temos, agora recente na história brasileira,
duas leis eleitorais que surgiram de origem popular, leis de iniciativa popular, a lei que deu ensejo a inserir no nossa lei 9.504, da lei das eleições, o artigo 41A, a chamada lei da captação ilegal de sufrágios. Foi uma lei de iniciativa popular, uma lei ordinária. E tivemos um exemplo de lei complementar de iniciativa popular, a chamada lei da ficha limpa, que modificou, que alterou consideravelmente a lei das inelegibilidades, a lei 64/90. Então, para concluir essa parte, esse tema relacionado à democracia, vocês devem, então, ter indagado. Professor, e o que seria, então, a democracia? Um conceito de democracia. O conceito mais sucinto que existe é aquele que diz que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. O líder inglês Winston Churchill, ele costumava dizer: a democracia é o pior dos regimes existentes, com a exceção de todos os demais. Então, na realidade, tem as suas falhas, tem os seus defeitos, as suas vicissitudes, porém, é o sistema melhor existente. Portanto, falar em democracia, falar em direitos políticos, nós temos que falar em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. O que seria, então, a capacidade eleitoral ativa? Então, veja que, de um lado, você tem alguém que vai eleger outrem e, por outro lado, alguém que vai ser eleito. Então, você tem a capacidade eleitoral ativa, resumidamente, seria o direito de votar. Não apenas numa votação propriamente dita, mas também na participação nos plebiscitos, nos referendos e nos projetos de lei de iniciativa popular. A capacidade eleitoral passiva, por outro lado, seria, em resumo, sucintamente, o direito de ser votado. Então, o direito de votar tem a ver com a capacidade eleitoral ativa, o direito de ser votado tem a ver com a capacidade eleitoral passiva. Mas o que é que nós escrevemos efetivamente? Que você pode anotar. A capacidade eleitoral ativa nada mais é do que o direito de participar, o cidadão, diretamente do processo eleitoral. Ele participará ativamente do processo eleitoral através do voto. Repetindo, seja em eleições, seja em plebiscitos, seja em referendos. Resumidamente, seria o direito de votar que o cidadão possui. E falar em capacidade eleitoral ativa, você aí, que também está se preparando para concurso público, não pode esquecer jamais a diferença de sufrágio para voto e escrutínio. Veja bem, sufrágio, voto e escrutínio. Muitas pessoas pensam que são palavras sinônimas, quando na realidade não são. Sufrágio é uma coisa, voto é outra coisa e o escrutínio seria uma terceira coisa. Como dizia aquele ministro Rogério Magri, né? Ele dizia, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então vamos aqui explicar cada uma dessas coisas. O que seria então sufrágio? O sufrágio, o primeiro termo relacionado com a capacidade eleitoral ativa, nada mais é do que o direito propriamente dito. O direito fundamental de você participar, né, da estrutura governamental do Estado através do voto e participar ativamente nos plebiscitos, referendos e nos projetos de lei de iniciativa popular. O sufrágio é um direito público e subjetivo de participar ativamente dos destinos políticos da nação. Então, repetindo, para você não esquecer, o sufrágio, que deriva do latim suffragium, quer dizer o direito fundamental, o direito público e subjetivo
de participar ativamente dos destinos políticos da nação. Então, o primeiro termo tem a ver com o direito fundamental, direito público subjetivo, propriamente dito. E o que seria o voto? Então, o voto nada mais é do que o exercício efetivo do sufrágio. Então, na hora em que você participa desse direito público e subjetivo, efetivamente, você estará, então, votando. Então, o voto, repito, nada mais é do que o exercício do sufrágio. O exercício do direito de sufrágio nós chamamos de voto. E o terceiro termo falado é o escrutínio. As pessoas confundem com voto e confundem com sufrágio. O escrutínio nada mais é do que a forma, o meio existente para que você possa votar. Qual é a maneira pela qual o ordenamento jurídico permite que a pessoa venha a exercer esse direito. Então, em primeiro lugar, o sufrágio é o direito público subjetivo. O voto é o exercício efetivo do direito de sufrágio. E o escrutínio é o modo pelo qual o voto será manifestado. Portanto, falar de sufrágio, falar de voto e falar de escrutínio é de suma importância que nós conheçamos o que diz a nossa Constituição. Nós lembramos no nosso primeiro encontro que a Constituição é a norma ápice do ordenamento jurídico. Ela precisa ser estudada e conhecida porque é a partir dela que as demais normas da estrutura piramidal normativa, né, são elaboradas. E o que é que diz a nossa Constituição com relação a sufrágio, voto e escrutínio? Está lá no artigo 14, você deve anotar, caput da nossa Constituição. O que é o caput? Nosso telespectador, nem todo ele é versado em direito. Então, quando nós falamos artigo 14 caput, nós estamos nos referindo ao artigo 14, a parte inicial, a cabeça do artigo. Daí, essa palavra em latim, caput. Diz exatamente o seguinte: a soberania popular, né, os direitos políticos no Brasil, a soberania popular, será exercida através do sufrágio universal. Então, o sufrágio que nós adotamos é um sufrágio universal. É bom lembrar que há, em épocas de nossa história, o chamado sufrágio restrito. Nem sempre o sufrágio foi universal. Só para lembrar, a Constituição de 1824, a Constituição de 1891, não havia previsão do voto feminino. Não havia previsão no Brasil do voto para a mulher. A primeira Constituição que previu o voto feminino foi a Constituição de 1934, porém, a mulher só votou no Brasil pela primeira vez em 1946. Ela votaria em 38, mas em 37 foi decretado um Estado novo e, portanto, não houve eleição de 37 a 1945. Só em 46 é que a mulher veio a votar pela primeira vez. Então, nós tínhamos o quê? Um sufrágio restrito em razão do aspecto sexo. E já tivemos também na nossa história o sufrágio restrito por outros motivos. E você aí, telespectador, deve ter visto em alguma questão de concurso, certamente, o termo sufrágio capacitário, sufrágio censitário. Qual é a diferença? Então, tanto no sufrágio censitário como no sufrágio capacitário, né, nós temos dois exemplos aí de sufrágio que? Restrito. O sufrágio capacitário é por motivo intelectual. Veja você, se for vedado ao analfabeto o direito de voto, você teria um sufrágio restrito capacitário. Em razão dele ser analfabeto, ele não vai poder participar ativamente, né, dos destinos políticos da nação. Tivemos essa regra que vigorou, inclusive, recentemente, antes do advento da Constituição de 88. A nossa Constituição de 67, a emenda constitucional número 1 de 69, são exemplos de que não admitiam o voto
do analfabeto. A Constituição de 88, claro, passou a admitir o voto do analfabeto. Ele tem a capacidade eleitoral ativa, mas foi a ele vedada a capacidade eleitoral passiva. A gente fala já desse aspecto. Ele pode votar, mas não pode ser votado. E também a Constituição deu a ele uma faculdade, é uma opção, não terá qualquer sanção caso ele não exerça o direito de voto. E o outro exemplo que nós falamos do sufrágio restrito seria o sufrágio censitário. O sufrágio censitário seria aquele por motivo de riqueza. Veja que a nossa Constituição Imperial, a Constituição de 1824, essa Constituição previa 4 poderes, um deles era superior aos demais, o chamado poder moderador, que era exercido pelo imperador, inicialmente Dom Pedro I, e em seguida Dom Pedro II. A Constituição Imperial de 1824, é interessante dizer que aceitava o voto do analfabeto, mas havia a restrição no que concerne ao aspecto riqueza. Só poderia votar se o eleitor comprovasse ter uma renda mínima anual. Então, aí que tipo de sufrágio seria esse? Seria o sufrágio censitário. Repito, censitário por motivo de riqueza, capacitário por motivo de intelecto, razão intelectual. Por exemplo, só pode votar quem tem curso superior, só pode votar quem terminou o ensino médio, ensino fundamental, ou então o analfabeto está alijado do processo eleitoral. Então está aí a distinção do sufrágio restrito para o sufrágio universal. Com relação ao voto, o que a Constituição trouxe? Trouxe que o voto, ele é direto. Então você tem o modo do exercício do sufrágio, o voto, ele pode ser direto, o voto pode ser indireto. A regra que o nosso país adotou de uma eleição para vereador no mais distante município do país, à presidência da República, a regra é que o voto seja direto. Mas é possível que uma Constituição opte pelo voto indireto. Tivemos um exemplo na Constituição Brasileira de 1967, emenda constitucional número 1 de 1969, em que os presidentes da República, do regime militar, eram eleitos por um colégio eleitoral. O povo não votava diretamente nos seus representantes na eleição presidencial. Então nós tínhamos o voto indireto. Também o voto quanto ao valor, ele pode ser igual, o voto pode ser plural. A Constituição, a lei poderia prever determinada pessoa, o voto tem peso 1. Outra pessoa, em razão de determinadas características, o voto teria peso 2 ou peso 3. Então seria o voto plural. Nós adotamos o sistema que é utilizado na Constituição norte-americana, a regra do one man, one vote. Para cada pessoa será aceito e atribuído um único voto. Todos têm o voto igual no nosso ordenamento jurídico. E para fechar esse tema, capacidade eleitoral ativa, temos que falar então das espécies de escrutínio. O escrutínio, como nós já falamos, é o modo ou meio através do qual o voto será exercido. Basicamente, nós temos 2 espécies de escrutínio. O escrutínio pode ser secreto ou o escrutínio pode ser aberto. A regra que nós adotamos desde o primeiro Código Eleitoral brasileiro, em 32, é de que o voto é secreto. E aí há todo um cuidado, um zelo para fazer com que o eleitor tenha a tranquilidade de votar e ninguém saiba em quem ele votou. Aí vê a regra de cabinas indevassáveis, a regra agora nas eleições de 2010, de que você não deve portar um celular com câmera, com vídeo, para a urna eletrônica, exatamente para possibilitar, então, que o escrutínio seja secreto. Mas, se a lei e a Constituição previssem, poderia o escrutínio ser aberto. O escrutínio aberto seria aquele às escâncaras, em que qualquer pessoa, aliás, qualquer pessoa interessada, teria, então, a oportunidade de saber em quem a pessoa
votou. Segundo ponto dessa explanação, de um lado temos a capacidade eleitoral ativa, que acabamos de falar, do outro lado você tem que saber as regras atinentes à capacidade eleitoral passiva. De um lado a capacidade eleitoral ativa, o direito de votar. Do outro lado, a capacidade eleitoral passiva tem a ver com o direito de ser votado. Falar de capacidade eleitoral passiva, temos que nos lembrar de 3 institutos que são co-irmãos. Primeiro deles, a elegibilidade, vocês anotem aí, a regra da elegibilidade. Em segundo lugar, o tema chamado inelegibilidade. Primeiro, elegibilidade. Segundo, inelegibilidade. E o terceiro, reelegibilidade, que nós iremos então abordar a partir de agora. Antes, porém, né, elegibilidade, inelegibilidade e reelegibilidade. Então, como eu sempre faço, vamos iniciar pelo conceito. O que são, né, os direitos políticos passivos ou o que é a capacidade eleitoral passiva? Né? Tem a ver com a elegibilidade, isto é, a possibilidade de um indivíduo, no caso cidadão, que nós vimos na aula passada, ser eleito. Ele pode ser eleito para vereador, pode ser eleito para vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, que é o deputado estadual do Distrito Federal, pode ser eleito senador da República, vice-governador, governador de estado, vice-presidente da República e presidente da República. E é bom lembrar que existe um juiz no nosso país que é eleito, é o chamado juiz de paz, isso de acordo com a regra traçada lá na lei de organização da magistratura, na lei de organização judiciária de cada estado. Aí teríamos um juiz eleito pelo povo chamado juiz de paz. Então, falando de capacidade eleitoral passiva, vamos falar de condições de elegibilidade. Mais uma vez, trazemos a Constituição Federal à baila. E a Constituição Federal, ela estabelece no artigo 14, parágrafo 3º, então vocês anotem aí, artigo 14, parágrafo 3º, são vários incisos que tratam da condição de elegibilidade no Brasil. Primeiro requisito para que você possa ser eleito, desde vereador a ser presidente da República. Você vai ter que ter a nacionalidade brasileira, porque o estrangeiro, ele não pode se alistar eleitor e o estrangeiro, ele não pode, obviamente, ser candidato a cargo algum. Temos uma única exceção. Se cair em um concurso, algum estrangeiro pode exercer os direitos políticos no Brasil. Na aula passada nós lembramos da situação do português. Então, português com residência no Brasil, desde que Portugal reconheça idêntico direito a brasileiro residente em Portugal, ele pode exercer os direitos políticos no Brasil, com a exceção do cargo de presidente da República. Ele não pode exercer um cargo de presidente da República, porque aí é um cargo privativo de brasileiro nato. Então, repetindo, existe algum estrangeiro com exercício dos direitos políticos no Brasil? Sim. A única exceção que a Constituição trouxe é o português residente no Brasil, desde que Portugal reconheça idêntico direito, né, a brasileiro lá residente. E não esquecer que a nacionalidade brasileira originária, ou seja, é preciso ser brasileiro nato para determinados cargos. E nós lembramos que alguns desses cargos são eletivos. E aí, demos um macete na aula passada do mp3.com. Então, nós já estamos lembrando do mp3.com, os cargos que são privativos de brasileiro nato, previsto no artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição. Primeiro M, ministro do Supremo. Esse aí não tem problema porque não é eleito. Segundo caso, presidente da República. Aí sim, é eleito pelo povo. Para ser presidente da República tem que ser brasileiro nato. Segunda regra, presidente da Câmara dos Deputados. Ele é eleito.
porém não é eleito diretamente pelo povo, eleito pelos seus pares. Então, se cair no concurso, pode ser eleito um deputado federal brasileiro naturalizado? Pode. Pode ser eleito governador do estado de São Paulo, um brasileiro naturalizado? Pode. Pode ser eleito senador da República, um português residente no Brasil? Pode. Ele não poderá ser presidente do Senado, nem poderá ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, 3 P's: presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. E o CON, não esquecer do CON, primeiro Czinho, carreira diplomática, também não é eleita, né? Tem que fazer um concurso, uma prova no Instituto Rio Branco. A segunda letrinha do CON, letra O, lembrar dos oficiais das Forças Armadas, que também não são eleitos, Marinha, Exército e Aeronáutica, e o Mzinho final, ministro de Estado da Defesa. Então, esses cargos aí são privativos de brasileiro nato. Então, a primeira regra da elegibilidade é saber se a pessoa tem a nacionalidade brasileira, que foi objeto da nossa última explanação, na última aula que nós tratamos exatamente desse tema. Segunda regra do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2, é a pessoa estar no gozo dos direitos políticos. Às vezes você tem um brasileiro nato, mas ele está com os direitos políticos suspensos. Então, nesse caso, ele terá, obviamente, o impedimento constitucional para o exercício de um cargo eletivo. Então, você tem que estar no gozo dos direitos políticos. Terceiro requisito, possuir domicílio. Você tem que ter domicílio na circunscrição. Então, nós temos 3 circunscrições no nosso Brasil. A primeira circunscrição é território brasileiro nas eleições para presidente e vice-presidente da República. Basta você ter domicílio em qualquer parte do território nacional. Mas se você quiser ser candidato a governador de estado, senador da República ou deputado, aí você precisa ter o domicílio eleitoral na circunscrição. E qual é a circunscrição? É o estado ou o Distrito Federal. Então ele tem que ter o domicílio eleitoral naquele local para que ele possa competir e concorrer naquela eleição. E qual é o prazo? Então a lei eleitoral estabelece o prazo de 1 ano, você tem que ter 1 ano antes das eleições, no mínimo, para você poder concorrer a uma determinada eleição. Terceiro requisito, portanto, primeiro, nacionalidade, o segundo, gozo dos direitos políticos, o terceiro, domicílio eleitoral na circunscrição. O quarto requisito, também no artigo 14, parágrafo 3º, ter alistamento eleitoral. Então, é preciso que você seja eleitor para que você possa ser votado. É preciso que você tenha a capacidade eleitoral ativa para que você possa exercer a capacidade eleitoral passiva. Tem ainda a filiação partidária. Você tem que estar filiado a um determinado partido político, no mínimo 1 ano antes das eleições. Mas é importante lembrar que a lei orgânica dos partidos políticos, então 1 ano antes das eleições, mas a lei orgânica dos partidos políticos pode estabelecer um prazo maior do que 1 ano de filiação partidária. Os partidos políticos têm autonomia à matéria interna corporis. Então tem que haver filiação partidária para concorrer a uma eleição. Tem que ter ainda a idade mínima prevista na Constituição. E a Constituição, lá no artigo 14, parágrafo 3º, estabelece lá quais são os requisitos. Idade mínima, por exemplo, para presidente e vice-presidente da República, 35 anos de idade. Então, 35 anos de idade, é interessante que nós analisemos exatamente o artigo que trata do assunto na nossa Constituição, para que nós não incorramos em qualquer erro. Então, no artigo 14, parágrafo, repito, 3º, inciso 6, diz lá, 35 anos para presidente e vice-presidente da República, também 35 anos para senador da República. 35, presidente, vice e senador. 30 anos de idade são exigidos para o cargo de governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Precisa que a pessoa tenha 30 anos de idade. E 21 anos de idade para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vice-prefeito
prefeito e juiz de paz. 30 anos para governador e nesses cargos que acabamos de falar, 21 anos de idade. E por último, 18 anos de idade para vereador e para prefeito e vice-prefeito. Mas aí você deve tentar indagar a mim. Mas, professor Roberto, e essa idade tem que ser aferida em que momento? Será que é na convenção do partido? Será que é no momento do registro da candidatura? Será que ele tem que ter essa idade, por exemplo, para ser presidente da República, 35 anos de idade, na data da eleição? Então a matéria foi pacificada, é interessante lembrar, e você, caro telespectador, não pode esquecer, a idade deve ser aferida no momento da posse. Então a Lei 9.504, a Lei das Eleições, estabelece então a data da posse para que a pessoa possa então possa concorrer ao pleito. Então não é a data da eleição, não é a data do registro, e sim a data da posse. O segundo tema, sobre capacidade eleitoral passiva, temos que falar das inelegibilidades. Então, inelegibilidade quer dizer um prefixo negativo, elegibilidade, ausência de condição de elegibilidade. A pessoa ela não preenche as condições de elegibilidade que acabamos de falar, e essas condições de elegibilidade estão na Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º. Mas a própria Constituição prevê que outras hipóteses de inelegibilidade poderão ser criadas por uma lei complementar. E é exatamente a lei das inelegibilidades, a lei complementar 64/90. Então, a lei complementar 64/90, ela estabelece outras hipóteses de inelegibilidade. Então, nós temos inelegibilidades constitucionais, podem ser arguídas a qualquer tempo, seja através de ação de impugnação de registro de candidatura, seja através de recurso contra a expedição de diploma. Já as inelegibilidades infraconstitucionais ou meramente legais, elas só podem ser arguídas no momento do registro da candidatura, através da ação de impugnação de registro de candidatura, que falaremos quando formos abordar no nosso encontro de número 5, sobre a atuação do Ministério Público no processo eleitoral. Ainda sobre inelegibilidades, temos que abordar o tema desincompatibilização. Uma palavra enorme, bonita. O que seria desincompatibilização? A própria lei das inelegibilidades, a lei de número 64/90, ela estabelece que determinadas pessoas que ocupam determinados cargos, empregos ou funções, elas necessitam se afastar definitiva ou temporariamente dessas funções, desses cargos ou desses empregos, para evitar exatamente que elas se utilizem dessas atividades para facilitar e angariar o voto do eleitor. Elas precisam se afastar temporária ou definitivamente dessas funções. Daí o nome desincompatibilização. A Lei Complementar 64/90 estabelece 3 prazos. Você se afasta 6 meses antes das eleições, você se afasta 4 meses antes das eleições ou 3 meses antes das eleições. Então, o tema desincompatibilização tem a ver com a lei das inelegibilidades, com exigência legal para que a pessoa se afaste do cargo, emprego ou função, sob pena de, se não o fizer, será então considerado inelegível para um determinado pleito eletivo. E o terceiro tema, abordando as condições de elegibilidade, abordando a capacidade eleitoral passiva, além das condições de elegibilidade e inelegibilidade, não podemos deixar de falar também da reelegibilidade. E como é o fenômeno da reelegibilidade no Brasil? Qual é o conceito? Como é que o senhor poderia conceituar sucintamente esse tema? Reelegibilidade. Nada mais é do que uma faculdade assegurada a titular de mandato eletivo a concorrer ao mesmo cargo que ele já exerce. Então, o direito que possui alguém de pleitear o mesmo cargo eletivo que ele já ocupa, com ou sem a necessidade de afastamento,
com ou sem a necessidade de desincompatibilização, nós chamamos de reelegibilidade. Então, como é que é a regra da reelegibilidade no Brasil? A regra deve ser analisada em duas formas. Primeiro, se for uma eleição para cargo do legislativo. Em segundo plano, teremos que ver se é cargo do Poder Executivo. Tradicionalmente, no nosso país, na história republicana brasileira, não era permitida a reeleição para cargos do Poder Executivo. Presidente da República, governador de Estado ou prefeito municipal. Eles teriam que se afastar do cargo para poder concorrer a um outro cargo eletivo. Não era permitida a reeleição para presidente, para governador, para prefeito. Diversamente ocorria para a eleição no Legislativo. No Legislativo não havia impedimento algum da pessoa exercer 3 ou 4 ou 5 mandatos consecutivos de vereador, de deputado estadual, de deputado distrital, de senador da República. Mas aí veio a emenda constitucional de número 16, emenda constitucional número 16 de 97. A emenda constitucional 16/97 criou a figura da reeleição para cargos do Executivo em nosso país. Então a nossa Constituição foi alterada, a Constituição de 5 de outubro de 88, e permitiu uma única reeleição para cargos do Poder Executivo. Então você é governador, pode ser reeleito governador na mesma circunscrição. Prefeito pode vir a ser reeleito prefeito. E aí não há necessidade de desincompatibilização. A desincompatibilização é somente se você vai concorrer a um outro cargo diverso. Então, se eu sou prefeito municipal e quero concorrer, por exemplo, a governador do estado, aí sim vem aquela regra da desincompatibilização da Lei Complementar 64/90, que vai dizer, ó Roberto, você terá que se afastar definitivamente do cargo de prefeito 6 meses antes da eleição. No caso, é uma desincompatibilização, renúncia. Porém, se eu sou governador e sou candidato à reeleição, aí não há necessidade de afastamento, nem temporário, nem definitivo do cargo. Porém, esse gestor ficará sendo observado para que ele não venha a praticar uma conduta vedada. Porque muitas vezes ele concorre à reeleição e aí pratica uma conduta vedada na lei eleitoral e acaba sendo muitas vezes reeleito, mas vem a perder o mandato em razão dessa conduta ilícita prevista aí na nossa lei das eleições, que é a lei 9.504. Então, resumindo, reelegibilidade no legislativo não tem limites, não há necessidade de desincompatibilização. No executivo, é permitida a reeleição para o próprio cargo, sem necessidade de desincompatibilização por uma única vez, um único mandato. Já, caso o gestor queira se candidatar a um cargo diverso, por exemplo, governador do estado quer se candidatar a deputado federal, a senador, aí ele terá que renunciar ao mandato de governador 6 meses antes das eleições. Então, já próximo do final da nossa explanação, é um tema relevante abordarmos a privação dos direitos políticos. Então, a nossa Constituição, em boa hora, veda expressamente no artigo 15, não é? Ela veda exatamente no caput do artigo 15 a cassação de direitos políticos. Então, nenhum brasileiro poderá correr o risco, isso já houve no período militar, governo militar, hoje nenhum brasileiro poderá ter os seus direitos políticos cassados. E as perdas e suspensão dos direitos políticos só poderão ocorrer nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 15, inciso 1 a 5. Perda seria de forma definitiva, suspensão seria uma questão temporária, porque a pessoa voltaria a exercer a posteriori os direitos políticos no Brasil. E quais são essas hipóteses? Nós elencamos aqui do artigo 15, transcrevemos aqui. Primeiro, cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado, por atividade nociva ao interesse nacional.
Então, o estrangeiro que adquiriu a nacionalidade brasileira, depois teve por decisão judicial transitada em julgado, o cancelamento da naturalização. Deixou de ser brasileiro, houve perda, portanto, dos direitos políticos. A aquisição de outra nacionalidade, salvo naquelas duas exceções, né, em que a pessoa ela é praticamente forçada a se naturalizar em um outro país. Aí não perde os nossos direitos políticos. Essas duas hipóteses são hipóteses de perda. E as demais hipóteses são de suspensão dos direitos políticos. E quais são elas? Então, as suspensões do direito político, nós temos as seguintes hipóteses. São 4. Primeira delas seria incapacidade civil absoluta. As hipóteses de incapacidade civil estão lá no Código Civil. Condenação criminal transitada em julgado. Né? Enquanto durarem os efeitos da condenação transitada em julgado, a pessoa fica com os direitos políticos suspensos. Terceiro lugar, a escusa de consciência. O que é escusa de consciência? É aquele jovem do sexo masculino que não vai prestar o serviço militar obrigatório. Como é um dever legal, um dever a todos imposto, esse dever não sendo cumprido, nem a pessoa cumprindo uma prestação alternativa, que a lei prevê, então ele nem quer cumprir o serviço militar obrigatório, nem o serviço alternativo, ele ficará, então, com os direitos políticos suspensos, até um dia que ele resolva prestar, cumprir com essa obrigação legal. E a quarta hipótese, nós temos condenação por prática de improbidade administrativa. Então, nós temos uma lei, a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429, de 1992. A Lei da Improbidade Administrativa, ela traz 4 consequências, traz 4 sanções. Seria a perda do cargo, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário e a suspensão dos direitos políticos. Outra questão que nós temos que abordar é a questão da elegibilidade dos militares e a elegibilidade dos magistrados e membros do Ministério Público. São temas que têm sempre sido cobrados em concurso público. Então, com relação aos militares, o conscrito, aquele que presta o serviço militar obrigatório, não pode sequer se alistar eleitor. Então, é inalistável, ou são inalistáveis, de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º da nossa Constituição. Aí você tem, são inalistáveis os estrangeiros e, durante a prestação do serviço militar, os conscritos. Então, o conscrito é um militar que é, obviamente, inalistável e inelegível. Os demais militares são elegíveis, mas a Constituição, no artigo 14, parágrafo 8º, estabeleceu 2 regras. A primeira regra, se ele contar menos de 10 anos de efetivo serviço, independentemente dele ser eleito ou não, ele vai ser posto automaticamente na reserva. Então, se ele resolver se candidatar, com menos de 10 anos de serviço, ele será posto na reserva. Se ele tiver mais de 10 anos de serviço, ele ficará agregado, concorrerá às eleições. Se for eleito, passa para a reserva. Se não for eleito, ele volta ao serviço militar. Mas aí você deve ficar indagando. Mas, professor, a Constituição de 88 prevê que o militar ele não pode ser filiado a partido político. Como é que funciona? A Constituição também prevê que o magistrado ele não pode exercer atividade político-eleitoral. A Constituição também fala que os membros dos tribunais de contas, os ministros do Tribunal de Contas da União e os conselheiros do Tribunal de Contas dos estados e dos municípios, bem como os membros do Ministério Público, eles não podem exercer atividade político-eleitoral. Como funciona isso? Então, para essas pessoas, aí a Constituição e a lei estabelecem uma ressalva. Não há aquela obrigatoriedade de filiação partidária há no mínimo 1 ano. Então, no caso do militar, basta que ele seja escolhido na convenção e aí, a partir daí, é que ele terá, então, a filiação partidária. A mesma coisa o magistrado e o membro do Ministério Público, o Tribunal de Contas, não há necessidade de aguardar, de observar esse prazo de 1 ano. No que concerne ao Ministério Público,
teremos uma aula específica e vamos tratar também detalhadamente como funciona a atividade político-eleitoral por membros do Ministério Público. Então, tivemos a oportunidade, nesse nosso terceiro encontro, de tratar de temas relacionados aos direitos políticos. Eu mesmo fiz algumas indagações que talvez você, caro telespectador, tivesse vontade de fazê-las. Porém, temos aqui 3 alunos que muito nos honram com as suas presenças aqui nos estúdios da TV Justiça, que devem ter também algum questionamento para fazer antes de nós encerrarmos essa nossa terceira aula de Direito Eleitoral. Professor, há previsão legal de eleição indireta no Brasil hoje? Bom, temos aí uma pergunta altamente pertinente trazida, né, pelo estudante Ronaldo. Ronaldo aborda a questão da eleição indireta no Brasil. Quando nós falamos sobre elegibilidade, nós vimos que a regra seria uma eleição direta em todos os níveis, de vereador a presidente da República. Porém, Ronaldo, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu uma exceção no artigo 81, parágrafo 1º. Então, no artigo 81, parágrafo 1º da Constituição Federal, estabelece que, se houver vacância do cargo de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, no caso do governador e do prefeito, se aplica a regra da simetria constitucional, tá? Vereador, no caso prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador do Estado do Distrito Federal, vai aplicar a mesma regra, ou seja, vacância do titular e do substituto nos 2 últimos anos do mandato. Renunciou o presidente da República, o vice-presidente também não quis ser presidente, então terá que haver uma eleição para um mandato tampão. Essa eleição será, então, indireta. Quem elegerá o próximo presidente, o próximo vice-presidente da República, será o Congresso Nacional. No caso do Estado, governador e vice-governador serão eleitos pela Assembleia Legislativa. No caso do governador e vice-governador do Distrito Federal, pela Câmara Distrital. Prefeito e vice-prefeito pela Câmara de Vereadores. Então veja que é a única hipótese prevista na Constituição de eleição indireta no nosso país. Vacância nos 2 últimos anos do mandato do titular e do substituto. Se a vacância acontecer nos 2 primeiros anos do mandato, aí não. A eleição é feita pelo povo, uma eleição para um mandato tampão, normalmente, de acordo com as regras eleitorais em vigor. Mais alguma indagação? Professor, o que é inegibilidade inata e inegibilidade combinada? Bom, então, fechando nessa nossa aula, já estamos já no tempo já final, a indagação é altamente oportuna. Caiu num concurso público do Ministério Público. O que é inelegibilidade inata e inelegibilidade combinada? A inelegibilidade inata, como o nome já está dizendo, ela é inerente à própria pessoa. Não é decorrente de uma sanção. Por exemplo, alguém é analfabeto. Pelo fato dele ser analfabeto, ele tem uma inelegibilidade inata. Não poderá participar de nenhuma eleição pelo simples fato de ser analfabeto. Porém, o prefeito foi condenado por prática de improbidade administrativa e teve, por decisão transitada em julgado, a suspensão dos direitos políticos por 5 anos, por exemplo. Então, aí nós estamos diante de uma inelegibilidade combinada. Então, a inelegibilidade inata, inerente ao indivíduo, inelegibilidade combinada será a inelegibilidade decorrente de uma sanção. Então, chegamos ao final desse nosso terceiro encontro, cujo tema foi direitos políticos. Esperamos e aguardamos a sua crítica, a sua sugestão para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. Nós recomendamos que você se identifique e diga a qual professor e a qual aula específica você está se dirigindo. Esperamos e aguardamos o seu contato e agradecemos pela sua audiência. Até o próximo encontro.